Olá, tudo bem? Hoje estou até com um fone diferente aqui que eu vou testar hoje para ver se fica melhor. Acho que essa vai ser a última, então, bloco que nós estaremos falando sobre a formação da missão, tá bom? Desculpa se ficou muito longo, mas acho que a gente tem que insistir nessas formações e ser um pouquinho mais profundo para não se perder no meio do caminho. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre três focos essenciais de um líder. E você é um líder que vai promover essas visitas missionárias. Né? Então, esses três focos são inovação, criatividade e memória inteligente. A gente vai passar por isso agora. Né? Então, resumindo tudo isso que a gente falou aqui nesses 9 vídeos, né, é nunca relaxar no aprender. Nunca. A gente sempre tem que aprender algo. E também nunca. E aprender a importância de relaxar. Também não precisa ficar neurótico, mas tem que relaxar naquilo que a gente está fazendo. Né? Então a gente precisa de ter confiança. Depois a gente precisa de ter o domínio da vontade. Para isso a gente precisa de educar a nossa vontade. E aí a gente vai ter que ter disciplina e autocontrole para fazer bem o nosso trabalho. Né? E exercer o poder do perdão. Por quê? Às vezes nós vamos chegar na casa de uma pessoa para fazer a visita e às vezes aquela pessoa fuma. Né? E às vezes aquela casa está com um cheiro de cigarro terrível. Nós precisamos perdoar isso. Perdoar ali no coração. Você vai dizer para mim, claro, padre, que eu estou na casa dos outros, não vou fazer nada. Mas não é essa questão de falar ou de fazer, é questão de perdoar mesmo. Né? Enquanto você está ali, perdoar aquilo. Né? Ou às vezes a gente vai chegar na casa de alguém, e pode ser que um dos membros tenha bebido um pouquinho mais. É raro acontecer, porque eles se preparam para esse momento de oração. Né? Ainda mais que já são, né, esses primeiros serão visitados, são irmãos nossos e missas, mas pode ser que aconteça. Né? Às vezes a gente pode chegar na casa de alguém e ter uma pessoa que está deprimida, né, que está triste, que só reclama, fica o tempo inteiro com a mão na cabeça, de mão baixa. Né? A nossa oração tem que perdoar essa pessoa ali. Né? A gente tem que internamente fazer isso, porque o perdão abre portas. Né? Às vezes a gente vai chegar na casa de uma pessoa e a pessoa não está nem aí com o que está acontecendo. Quer dizer, a pessoa que chamou está, mas talvez o marido, o filho não está. Imagine você rezando o terço, né? E tendo alguém ali do teu lado jogando um aviãozinho. Assim, né? Um aviãozinho. Faz um aviãozinho enquanto você está falando, você está rezando Ave Maria, eu creio, Pai Nosso, pessoa. Pois é. Você tem que perdoar aquela pessoa. Talvez ela está falando isso para chamar atenção. Né? Mas então o perdão é algo primordial que a gente tem que estar vivendo para o nosso relacionamento ali naquela visita. As pesquisas, né, na verdade tem um dito popular que diz que a primeira impressão é a que fica. As pesquisas mostram que esse ditado popular é totalmente incorreto, é totalmente mentiroso. Isso não é verdade. Né? Então se lembre, a última impressão é a que fica. Talvez vai ser aquilo que você fizer quando você está indo embora que vai chamar a atenção. Então a última impressão que a pessoa teve de você é a que vai ficar nela, não é a primeira intenção. Então, e até melhor para você, porque você já está mais relaxado, já rezou, já fez, preencheu a ficha, já escutou a pessoa, então talvez ali o momento da despedida, né, até se despedir com muita educação daquela pessoa que não estava nem aí, né, ou todo mundo, né, rezou bonitinho, fez tudo bonitinho, agradecer muito, convidar aquela pessoa para ser um visitador, poxa, isso daí é uma coisa magnífica, né, que eu acho que você tem que investir nisso. E lembrar sempre da gratidão, né? Agradecer, gente, é a maior arma que se tem para se conquistar pessoas, né? Para conquistar colaboradores e até competidores. Então, o agradecimento escrito tem até mais valor, porque ele é permanente, né? E ele é comprometedor da sua gratidão. Então, se acostume a agradecer. Faça do agradecimento um hábito na sua vida. Então, depois que você saiu lá, naquele mesmo dia ou no outro dia, mande uma mensagenzinha no WhatsApp onde você combinou com aquela pessoa agradecendo a visita. Né? Ou escreva uma cartinha de próprio punho, às vezes, ou pelo menos, né, digitalizada ali, datilografada é muito antigo isso, né? Mas feita ali, mais assinado, né, com o seu nome,
né, agradecendo, põe lá na caixa de correio da pessoa. Né? Essa gratidão é uma coisa muito importante, marca muito a vida das pessoas. Né? E entenda bem, por que nós vamos fazer isso? Por que a gente vai fazer essas visitas missionárias? Qual é o problema? Qual é a situação? Nós queremos conhecer a fundo os nossos paroquianos. Né? Então, quais as razões pelo que esse projeto foi eleito como uma prioridade para ser trabalhado? O Evangelho de ide ao mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos ir primeiro para conhecer essas pessoas, preparar o terreno para depois pregar, né, catequeticamente de uma forma mais aprofundada. Mas só de rezar o terço com aquela pessoa, só de talvez ler o Evangelho do dia com aquela pessoa, já vai ser uma maravilha. Né? Então nós precisamos ver quais os objetivos e as metas que a gente tem. Ou seja, onde nós queremos chegar. Né? Primeiro nós queremos conhecer todos os nossos paroquianos, primeiro os dizimistas, para a gente ter um balanço quem é o nosso povo, né? O que nós queremos realmente atingir? A família deles. Porque às vezes ele vai na missa e a esposa não vai. Como que a gente pode ajudar a resolver isso? Às vezes a criança, o jovem, o adolescente vai na missa e o outro não. Como que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Isso é muito importante para nós. Isso é grandioso, isso é bem importante. Né? Depois, onde nós pretendemos chegar. Isso é muito interessante. Né? Onde nós precisamos chegar? Onde é a nossa meta? Né? Nós precisamos ver isso de uma forma bem interessante mesmo. Né? Seria bem legal. Nós já temos uma estratégia, uma metodologia, que é rezar o terço, preencher a ficha e escutar. Então, quais passos nós daremos primeiro? Tem que esperar passar a pandemia, para depois talvez nós marcarmos uma reunião para, né, fazer esse último treinamento da ficha e sair. Né? E ver cada um como que você vai fazer para atingir os seus objetivos e quais são os passos que você vai dar. Não dá para você dar mais passos do que a perna te permite. Né? Então, quem será o responsável por cada passo? Não sei. Talvez você saiba. Talvez não. Né? Talvez você vai ter que ter alguém te cobrando, a gente vai montar isso junto. Né? Quando essa ação terá que ter sido completada? Nós vamos estabelecer uma meta. Nessa reunião que nós teremos, nós vamos ver como que isso vai começar e como que isso vai continuar. A ideia é fazer cada comunidade. Faz uma comunidade, faz uma reunião de avaliação, aí a gente parte para outra. Né? E aí, como é que eu vou medir e como é que eu vou comprovar os resultados? Né? Como é que eu vou vendo que isso está acontecendo, quais resultados está tendo, que a gente pode acertar? A gente vai fazendo aos poucos. Né? Então, recursos necessários. O que nós vamos precisar? Um terço. Creio que você tem um terço. Né? Se não tiver, por favor, providencie um terço. Peça para sua mãe, para sua avó. Pegue um terço, compra um terço. Uma Bíblia, porque ali, né, na oração do terço, seria bom que você lesse pelo menos o Evangelho do dia. Né? Fizesse uma pequena meditação ali, que não é uma homilia, uma pequena meditação, peça para eles meditarem e falarem também. Depois uma imagem de Nossa Senhora, que não precisa ser uma imagem gigante, pode ser uma imagem pequena, ou um quadro de Nossa Senhora, pode ser seu, pode ser dessa pessoa que está rezando com você. Se for de Nossa Senhora do Rosário, de preferência, claro, mas talvez não seja, então pode ser qualquer outro título de Nossa Senhora. Né? E o mais importante, que é esse quarto, que é a força que vem do alto, que é a força do Espírito Santo, e isso o Senhor sempre nos dá. Né? Então, quais os critérios de avaliação? Como saber se está dando certo? Né? A gente vai vendo, vai conversando entre a gente, um visitador com outro visitador, como a gente vai sempre em dupla, no mínimo, fica mais fácil, talvez conversando com outras duplas, para vendo o bate-papo, né, o boca a boca. Né? Para quê? Para que eu possa corrigir como necessário. E nós só saberemos fazer fazendo. Você pode ver esses 9 vídeos, mas a prática mesmo é que vai nos ajudar. Então, observações importantes. O que eu não posso esquecer de forma alguma é que Jesus vai estar à frente, ele que vai primeiro. Né? Depois, escrever suas observações gerais, né? Para garantir que o projeto seja um sucesso. Escreva, porque você fala, podia ter isso, podia ter aquilo, não podia ter isso, podia ter acertado isso, isso atrapalhou, isso ajudou. Não adianta você pensar depois na hora eu falo, não, escreva tudo, tudo. E aí mande até antes para o padre, porque aí a gente vai ver na reunião de avaliação, a gente já leva aquilo. Talvez 3 ou 4 pessoas tenham a mesma observação, fica bem interessante. Né? Então, mãos à obra. Terminando a pandemia, a gente sair, mas para isso eu preciso saber quantas pessoas nós já temos para começar essas visitas. Tá bom? E aí,
nessa reunião que a gente vai marcar depois da pandemia, seria bom que essas pessoas tivessem visto todos esses vídeos, né? E dissessem as dúvidas, as perguntas, os questionamentos. Então, vocês que estão aí acompanhando esse vídeo agora, depois manda aí no grupo do conselho, né? Olha, padre, eu vi os vídeos, né? Eu terminei o último vídeo, eu estou disposto a fazer a visita, a ser um missionário. Né? Olha, padre, eu tenho essa experiência de missão ou não, eu quero fazer. Olha, tais pessoas vão comigo. Então, para a gente já ter uma lista de quem são os visitadores. Né? Então vai pondo aí, olha, eu vou, fulano também vai e tal. Cada um já vai pondo ali. Aquelas pessoas que você falar que quiserem, você já põe aí o nome dela, né? Na reunião do conselho, talvez aquela pessoa da sua pastoral, do seu movimento, do seu organismo. Né? Lembrar que Jesus, filho da Virgem do Rosário, ele estará à nossa frente, ele vai nos guiar, ele vai nos ajudar a avançar juntos em águas mais profundas. Né? Você já fala, mas já fizemos tantas coisas boas, importantes e tal, vamos fazer um pouquinho mais, vai ser bom. Tá bom? Então que Deus abençoe você, que te conduza, que Nossa Senhora do Rosário possa abençoar a nossa visita, né? Que esses 225 anos da paróquia, né, possa incentivar esse trabalho. E nós que desde 1795 estamos evangelizando pela palavra e pela arte, que possamos fazer isso da melhor forma possível. Né? E aí eu queria, para finalizar essa formação sobre a missão, dizer para você como que você busca novas pessoas para serem missionários. E quantas mais pessoas tiverem, melhor será. Então nós precisamos de voluntários, né? Pessoas que queiram fazer isso. Então se você já quer fazer isso, não pense, não, eu sozinho dou conta. Não, não é questão de dar conta, é questão da gente ter sempre mais gente para nos ajudar. Que aí dá para a gente fazer mais e até mais rápido, de uma maneira bem mais eficaz. Então, você pode dizer, mas é difícil, é complicado, as pessoas hoje não querem fazer nada, ninguém quer se comprometer, tal. Eu vi uma vez uma palestra de um senhor chamado José Nilson. Ele é da comunidade Shalom, ele é casado, tem 6 filhos, se não me engano, ele é do Ceará, cearense. E ele foi diretor de um hospital que era administrado pela Shalom lá na Diocese de Quixadá. E ele deu um exemplo muito interessante. Ele dizia assim, você precisa de 10 mil voluntários. Né? Você que eu estou falando agora. Imagine isso, precisa de 10 mil voluntários. Né? Só que esses voluntários, eles precisam de comprar uma farda, um uniforme, que custa 3 vezes mais do que eles ganham. 3 vezes mais do que o salário deles. Para eles serem voluntários, eles precisam de comprar essa farda. Começa por aí. Vocês vão conseguir? Talvez você está me dizendo, não, peraí. Não é só isso, tem mais. Eles terão que ir 2 vezes por semana ajudar nesse projeto, sem nenhuma ajuda de custo, sem nenhum pagamento, nada. Você vai dizer, não, eles não vão conseguir. Não, espera. Né? Eles terão que obedecer regras rígidas. Né? Rigidez ali. E eles terão que juntos arrecadar R$ 1 milhão. 1 milhão. Você conseguiria fazer isso? Me responda. Responda alto. Fala. Estou escutando? Não, não vou escutar. Mas eu queria que você respondesse agora. Você consegue? Se eu pedir para você fazer isso hoje, você consegue 10 mil pessoas para serem voluntários, que precisam de comprar uma farda que custa 3 vezes mais do que eles gastam, que tem que ir 2 vezes por semana sem ajuda de custo, que tem que obedecer regras muito rígidas e ainda vão ter que arrecadar 1 milhão, você ia dizer, talvez é impossível. Não é. É possível sim. As escolas de samba fazem isso. E nas comunidades, nas favelas do nosso Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, eles fazem isso. Eles arrecadam 10 mil pessoas, que são voluntários. Essas 10 mil pessoas, eles compram, sim, aquela fantasia para usar uma noite só, que vale muitas vezes 3 vezes mais do que o salário deles. Eles vão no mínimo 2 vezes por semana para a escola de samba para ajudar, para preparar os adereços, para fazer as coisas, ou nas festas que eles produzem. Né? Eles têm que obedecer regras rígidas. Se você for num dia lá desfilar e esquecer uma meia, você não entra para desfilar. E eles arrecadam com isso 1 milhão ou mais para fazer o desfile. Então veja bem, isso já acontece, gente. Né?
Agora, os filhos das trevas são mais dispersos do que os filhos da luz? Né? Será que eles são mais unidos do que nós? Nós temos um objetivo maior. Então você pode sim conseguir voluntários para serem missionários. Né? Porque entenda uma coisa, que as pessoas estão mais acostumadas a receber do que dar. Mas dar também é bom, se dar é bom. O Brasil ele bateu o recorde de inscrições para voluntários nos últimos anos. Você tem uma ideia, uma pesquisa diz que o Brasil teve 152 mil, enquanto a África 70 mil e a Alemanha 45 mil. Então o Brasil, olha, está, né, o dobro da segunda colocada. Então veja bem, na Jornada Mundial da Juventude, se você visse, você viu os voluntários todos felizes, eles estavam felizes. Não era mais ali em Copacabana, teve que ser em Copacabana, porque outro lugar que ia ser, choveu, viu um lamaçal, eles foram todos felizes para fazer isso lá. Né? Então, o voluntário, ele doa, gente, ele doa tempo, ele doa talento, ele doa os seus dons e ele doa também os seus recursos. Então, veja bem, no Brasil, 57% dos voluntários eles estão nas instituições religiosas. 54% dos jovens eles querem ser voluntários no Brasil, mas eles não sabem onde. E aí, quando eles não sabem onde, na prática, somente 7% dos jovens brasileiros são voluntários. Por exemplo, nos Estados Unidos, 62% dos jovens são voluntários. Então, veja bem, vamos pegar essa juventude, né? Não só a juventude, mas todos para sermos. Né? Às vezes a gente pensa que, por exemplo, que o TLC é uma igreja à parte, não é. Que o grupo de jovens é um grupo à parte, não é. Que a catequese é uma igreja à parte, não é. Que a minha comunidade é uma igreja à parte, não é. Todos nós fazemos parte da mesma família, da mesma igreja, da mesma paróquia. Então veja bem, qual é a grande média hoje dos voluntários? De 18 a 34 anos é a média das pessoas que são voluntários. Mas na igreja eu acho que isso até passa muito mais. Eu acho que tem pessoas até com mais idade que são voluntários. Não é? Então, por que ser voluntário? Tem até um vídeo que é bem interessante, eu não conheço. Depois, se eu encontrar, eu vou ver. Vou até anotar aqui, né? Por que ser voluntário? Se eu encontrar, depois eu posto no grupo e vocês podem postar para as pessoas. Né? Então, veja bem, o voluntário ele quer ajudar a resolver problemas do Brasil. Ele quer ser valorizado, ele quer fazer o bem. Então, veja bem, o grande exemplo de voluntariado do Brasil ainda é a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança tem 198 mil voluntários, aceita 1,5 milhão, atende 1,5 milhão de crianças. Né? O Embu já foi o lugar que mais teve pastoral de criança no Brasil. Hoje em dia, infelizmente, pastoral da criança na minha capenga, a gente precisa de, nessas visitas, identificar pessoas que querem ser voluntárias, por exemplo, para indicar para elas trabalharem na pastoral da criança. Elas vão gostar disso. Né? E aí, como é que a gente faz isso? Saber o que nós somos e o que nós pretendemos. Então, nesse projeto, qual a definição da missão? A objetividade da missão. Nós temos um setor específico, sim, que é a missão. E aí tem que ter praticidade nisso. Nós temos uma pessoa responsável. O primeiro missionário na paróquia é o padre. Depois nós vamos ter os coordenadores aí da missão para fazer isso. E ter uma habilidade para lidar com isso. A gente vai ter que preencher direito o cadastro, ter claro as informações, ter clareza em todas as informações. Desde a informação que a gente vai levar até a informação que a gente vai trazer. Né? Em um programa contínuo de captação, para a gente captando pessoas e mais missionários e divulgar o que a gente está fazendo. Vai ter as visitas missionárias aqui na comunidade. Então, aquela missa daquela semana, daquele mês, a gente vai divulgar, olha, estão ligando para vocês, pessoas vão te visitar para fazer as visitas missionárias. Isso é maravilhoso. Nós precisamos divulgar. Depois conhecer a organização, conhecer a nossa igreja, para a gente não dar informação errada. O grande problema é que às vezes a gente dá informação errada e acaba atrapalhando a vida das pessoas. Então, conhecer o que, onde, como e quando fazer a missão e a visita. Por exemplo, a doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, ela pediu um treinamento de 40 horas para você começar a trabalhar na Pastoral da Criança. 40 horas. Né? Então, eu dei um vídeo aí para vocês, né, que você pode ver na tua casa. Isso foi melhor, né? Na verdade, a pandemia nos fez fazer isso, essa formação online, na comodidade da sua casa, para a gente fazer isso, para a gente ser formado e fazer. Então, outra coisa, nós precisamos avaliar e motivar.
né, os missionários. Reconhecimento ele ser missionário, incentivar ele ser missionário, agradecer por ele ser missionário. Né, um resultado prático para ele ser missionário. Depois as visitas, poxa, uma missa em ação de graças, talvez um presente que a comunidade vai dar para aqueles missionários é bem interessante. Né? Então, as pessoas elas não irão ser voluntários, visitadores, pelo que nós estivermos fazendo. As pessoas estarão conosco na visita pelo motivo pelo qual nós estamos fazendo. Então, a liderança tem que ter testemunho. As pessoas não vão doar tempo, talento, dom, recursos para a organização. Eles vão doar para as pessoas, né? Para as outras pessoas que estão engajadas naquele projeto, para os líderes que representam aquela instituição. E você é um líder. Né? É necessário nós termos paciência e nós fortalecermos a nossa marca. Eu já falei para vocês aí de marca. A nossa marca é a Igreja Católica. O nosso maior erro nesse projeto é o medo. Jesus disse milhares de vezes na Bíblia, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, eu venci. Então não tenha medo de ser um visitador. Né? Lembra, nós não somos donos da obra de Deus, a obra é dele, a gente só está ali para ser. Né? Então, talvez na igreja a gente tenha pessoas certas nos lugares errados, e os lugares certos para as pessoas erradas. Então tem que trocar. Talvez você vai perceber ali que aquela pessoa ela tem carisma para outra pessoa, mas não tem para ser visitador. Tá bom, então nós vamos recolocar ela para outra coisa. Né? O que nós precisamos entender é que nós estamos ali para trazer esses católicos mais para perto, para conhecer esses católicos. Né? E também tomar cuidado com a sobrecarga e o abuso que você faz com você mesmo. Então você não pode dizer, não, eu sou missionário, eu vou visitar todo mundo da minha comunidade. Não, você precisa de partilhar com as outras pessoas. Né? O doutor Azildar dizia assim, os pobres ajudam os pobres. Então tem que fazer um ajudar o outro. Tem um outro filmezinho, que esse daí eu me lembro, que aparece um caminho na Índia e que o carro para, cai uma árvore, todo mundo fica olhando, o trânsito para. E aí o menininho desce, bem pequenininho na chuva, começa sozinho a tentar empurrar a árvore. Aí as pessoas olham e as pessoas vêm atrás e todo mundo começa a vir sair na chuva e aí eles conseguem juntos empurrar a árvore. É isso que eu preciso. Que todos nós, não eu sozinho, não o missionário sozinho, não o ministro sozinho, não o visitador sozinho, todos nós possamos engajar nesse projeto. E aí só precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo está dado, está nessa formação, e eu conto com você, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, que Nossa Senhora do Rosário proteja você e te ajude, tá bom? Faça esse vídeo para os seus amigos, faça esse vídeo aí para a sua pastoral, para os seus movimentos, né? Mas faça na ordem, né? Esse é o nono vídeo, para a gente ter uma coisa bem, assim, bem objetiva. Né? Para quando acabar a pandemia, a gente já está pronto para começar essas visitas missionárias, tá bom? Que Deus abençoe você hoje sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.